Olá, bem-vindos e bem-vindas a essa aula sobre o objetivo 15, Vida Terrestre. Meu nome é Paula, eu sou especialista em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e vou acompanhá-los na aula de hoje. Essa aula nós vamos fazer uma introdução teórica ao ODS 15. Esse objetivo tem como visão geral proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Nessa imagem aí, nós temos a relação do ODS 15 com outros objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Por exemplo, nós temos que a biodiversidade auxilia no cumprimento do ODS 1, erradicação da pobreza, ao possibilitar a renda da extração de produtos florestais. No caso do ODS 13, que trata da mudança do clima, temos que as florestas auxiliam na redução dos gases de efeito estufa, pois absorvem o gás carbônico da atmosfera no processo de fotossíntese e, além disso, mantêm a umidade e auxilia na manutenção do microclima local. O ODS 15 atua também no ODS 3, com as plantas medicinais. Além disso, sabemos que muitos medicamentos são obtidos a partir de recursos da biodiversidade. O ODS 15 contribui também no ODS 6 a manter a água de qualidade nos mananciais, que é um papel exercido pela vegetação, que auxilia na infiltração da água no solo, mantém a umidade e evita a erosão do solo para os cursos d'água. Tem relação ainda com o ODS 2, pois a biodiversidade garante a segurança alimentar, não só de frutos selvagens, mas de toda a biodiversidade que existe na variedade de culturas utilizadas na agricultura também. Então, é toda a variedade da alimentação da população. Então, essa é uma visão geral aí do ODS 15 com outros objetivos da Agenda 2030. O ODS 15 trata de biodiversidade. O que é biodiversidade? Biodiversidade é a variedade de toda a vida que existe na Terra. Então, nós temos aí nesse mapa, retirado do Atlas do IBGE, o nível de biodiversidade no planeta. Então, quanto mais forte a cor verde, maior é o nível de biodiversidade de espécies terrestres, tanto vegetais quanto animais. Então, aí nós vemos que o Brasil é um gigante em biodiversidade, Ele figura aí com o verde mais intenso. Então, isso traz uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade para o país no cumprimento do Objetivo 15, Vida Terrestre. Agora nós veremos as metas, todas as metas do Objetivo 15. Então, nós temos primeiramente a meta 15.1, que é a conservação e uso sustentável de ecossistemas de água doce. A meta 15.2, que é deter o desmatamento e restaurar as florestas degradadas. A meta 15.3, que é combater a desertificação. Nós temos também a meta 15.4, que é a conservação dos ecossistemas de montanha. A meta 15.5, que é deter a perda de biodiversidade. A meta 15.6 trata da repartição justa dos benefícios dos usos dos recursos genéticos. Então aqui nós temos uma meta que está relacionada com a Convenção da Biodiversidade, que foi lançada lá na Rio 92. Interessa muito ao Brasil, pois, como nós vimos, nós somos um país com um grande nível de biodiversidade. Então, essa meta diz que qualquer produto derivado da biodiversidade, como medicamentos, cosméticos, devem ter o reconhecimento e dar o retorno, inclusive financeiro, para o país e para as populações tradicionais que possuem esse conhecimento associado. Então, em março de 2021, o Brasil assinou o Protocolo de Nagoya, que regulamenta esses termos da Convenção da Biodiversidade. A meta 15.7 trata de acabar com a caça ilegal e o tráfico. Então, o tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita do mundo, só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então, de cada um animal que chega ilegalmente do tráfico, 9 outros animais morreram, porque eles foram mantidos em condições muito cruéis durante o percurso. Então, por isso essa meta é muito importante. No Brasil, ainda existe muita comercialização interna de animais silvestres para serem utilizados como pet, como animais de estimação, que foram retirados ilegalmente de suas áreas naturais. A meta 15.8 é reduzir o impacto de espécies exóticas invasoras, que podem reduzir a biodiversidade local e dominar a paisagem. A meta 15.9 é integrar os valores dos ecossistemas ao planejamento. Então, nesse sentido, nós temos as políticas de pagamentos por serviços ambientais.
Nós temos, inclusive, uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. A meta 15A, que trata dos recursos financeiros para a biodiversidade. A meta 15B, financiar o manejo florestal sustentável. Inclusive, existem fundos internacionais que fomentam projetos nesse sentido. E a meta 15C, que é o apoio global no combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas. Então, esse é um panorama geral das metas do ODS 15. Então, vamos ver os indicadores do ODS 15. Para cada meta, existe um conjunto de indicadores para ajudar no monitoramento. Então, nós temos como exemplo aí para a meta 15.1, que é conservação e uso sustentável dos ecossistemas, o indicador 15.1.1, que é a proporção de área florestada no território. Para a meta 15.3, que é combater a desertificação, nós temos o indicador 15.3.1, que é a proporção do território com solos degradados. Agora nós vamos falar um pouco do panorama do ODS 15 nos municípios. Nós sabemos que as cidades, mesmo com o avanço da urbanização, ainda possuem uma biodiversidade presente. Então, nesse sentido, os municípios podem atuar para promover a biodiversidade nas cidades brasileiras. Nós vamos ver, então, aqui alguns instrumentos. A principal ferramenta de competência do município é o planejamento territorial. Então, existe o plano diretor, que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Existe também a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Zoneamento, onde o município determina as áreas passíveis de ocupação e as áreas para proteção ambiental, geralmente locais mais sensíveis e que precisam ser protegidos. Outras ferramentas são a implantação e manutenção de praças e parques urbanos, além da arborização viária. Então, essas áreas funcionam como abrigo de biodiversidade e também como fonte de alimento para os animais que vivem nas cidades. Então, além disso, proporciona lazer e bem-estar da população como um todo. Então, é muito importante manter essas áreas e aumentar essas áreas verdes urbanas sempre que for possível. Outras ferramentas são as ferramentas de comando e controle. Então, nós temos a legislação ambiental municipal, nós temos a fiscalização ambiental, além dos estudos prévios de avaliação de impacto ambiental, geralmente presentes nos processos de licenciamento ambiental. A lógica dessas ferramentas é, primeiramente, evitar o dano ambiental. Se não for possível evitar o dano, buscar minimizar esses danos e, finalmente, compensar o dano ambiental ocorrido. Nós temos ainda o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conhecido como SNUC. Ele foi estabelecido pela Lei Federal nº 9.985, no ano de 2000. Essa lei ela estabelece 2 grupos de proteção. Nós temos um grupo de proteção integral, que é de uso mais restritivo, e um grupo de uso sustentável, onde é possível fazer um manejo florestal sem degradar o ambiente. Então, dentro desses grupos, existem diversas categorias de unidades de conservação, conforme vemos aí na tabela. Então, os municípios podem criar, por exemplo, os parques naturais municipais, que são similares à categoria de parque nacional, que pertence ao grupo de proteção integral. Nessa categoria, ela garante a proteção da biodiversidade e também permite a realização de atividades compatíveis, como o ecoturismo e a educação ambiental, por exemplo. Então, essa é uma categoria que pode ser criada pelos municípios brasileiros, além de outras, conforme estabelece o SNUC. Então, nós ficamos por aqui nessa aula de hoje. Acompanhe a próxima aula, onde nós falaremos de alguns casos práticos do ODS 15. Agradeço a atenção de vocês e até lá!